Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre bugs. Na verdade, eu quero falar sobre o quão bom é o seu software, o software que você e sua equipe escreve, em revelar os bugs que estão ali escondidos, né? Porque eu, pelo menos, do jeito que eu enxergo, quando eu estou construindo, participando ou facilitando, enfim, a construção de um produto digital, né, então que vai ter código e tal, eu geralmente falo que eu tenho duas certezas para um software. Uma é que ele vai ter bug e a outra é que talvez ele seja útil para alguém. Então, se eu já sei que vai ter bug, o que eu posso fazer dentro do meu código com um time inteiro para que a gente tente revelar esses bugs o mais rápido possível, né? Tem aqui, né, uma definição que uma vez eu vi no site que Nishman tinha, né, relativa ao curso que ele dava em Delft, que depois foi uma das inspirações dele ali, obviamente, né, para criar o livro dele sobre teste, que eu vou deixar o link aqui no vídeo. Mas eu gostei muito de uma definição que eu pelo menos, eu nunca tinha ouvido alguém me falar com tanta clareza como tinha lá, né? Ele separava o que era bug de erro. Óbvio, era só uma definição que ele colocou lá, eu nem lembro qual era a referência, e você pode também, né, tem uma outra aí na equipe que você trabalha, mas basicamente todo software tem bug, mas nem todos os bugs são percebidos pelo seu usuário, pela sua usuária final, né? Então isso aqui difere o bug do erro lá naquela definição, e eu uso hoje em dia, por exemplo, dentro do produto que a gente vem desenvolvendo, né, na Zup, aqui, né? Putz, tem um monte de bug lá. Alguns vão ser percebidos pelo usuário, pela usuária. Outros, talvez fiquem lá durante 5, 10 anos e ninguém nunca nem perceba. Esses dias, por exemplo, eu peguei um bug na nossa plataforma que a gente está fazendo lá para facilitar os treinos, que nenhuma pessoa que estava utilizando a plataforma ainda tinha percebido. Ou seja, era um bug, mas não era erro ainda. Beleza? Então qual que é a ideia, né? Eu quero tentar juntar N práticas que eu acho que nesses anos que eu venho gravando os vídeos aqui, né, estudando cada vez mais sobre qualidade de software, que é a área da engenharia que hoje em dia me chama mais atenção, principalmente aí, né, por conta da minha investigação sobre o CDD, mas também eu considero que eu melhorei, né, as minhas habilidades quando penso em testes automatizados, observabilidade, monitoramento e tudo mais. Então, eu quero hoje colocar tudo debaixo desse grande guarda-chuva, que é software que revela bug. Para mim, olhando nesse momento da minha vida, está fazendo pouco sentido distinguir que, eu vou testar porque eu quero ter uma segurança de não sei o que, mas eu vou logar porque quando tiver isso, eu vou não sei o que lá. Aí eu vou streamar esse log para a nossa central de logs, porque vai ser monitorado para quando tiver isso e tal. Eu vou fazer self-testing e ali, né, porque eu quero achar, né, eu quero garantir que as pré-condições foram cumpridas, que meu software está respeitando as pós-condições de um determinado algoritmo e tal. Eu faço tudo isso para quê? Porque eu quero revelar os bugs o mais rápido possível. Eu quero criar inteligência no software, e é bem difícil fazer isso para deixar claro, que ele tente achar esses erros aqui, né? Para mim, o meu benchmark atualmente, assim, quando eu olho, é o GetAfix, né, lá do Facebook, que os caras têm toda uma engenharia, né, um puta de uma mistura lá de inteligências artificiais, não sei o que e tal, que ficam tentando achar bugs no software automaticamente, abrir PRs de correção desses bugs automaticamente, tudo mais. Eu acho tudo muito impressionante, eu já gravei sobre isso aqui no canal, e é um benchmark para mim. Será que algum dia eu vou conseguir fazer um software e juntar técnicas que me levem para esse estado? E por que eu acho esse tema muito importante? Porque muitas vezes, aí é um sentimento, né, uma observação, eu sinto que a vontade ali, né, não vontade deliberada, mas um viés não, aqui nunca vai dar isso daqui. Então nunca vai ter um bug aqui, então eu preciso me preocupar menos. Não, atualmente eu assumo sempre o seguinte, sempre tem bug. Então eu tenho que fazer alguma coisa para revelar. Então eu vou colocar aqui, né, a lista aí de técnicas que eu acho que a gente vem utilizando na nossa plataforma lá dentro e que eu venho praticando também, levando para a jornada Dev Eficiente, que eu acho que aumenta a confiabilidade aí do seu software, né? Ele vai revelar os bugs o mais cedo possível. Quanto mais cedo o bug é revelado, menos impacto supostamente ele vai ter, né? Menos chance de funcionar errado o seu software vai ter, então eu acho que tudo isso conta. Então eu vou começar com a primeira, que é uma coisa que eu já falo há bastante tempo, eu acho que eu
é uma técnica que eu acho que é baixo custo de implementação e um alto retorno quando pensa em confiabilidade, que é o self-testing, que se você explorar muito, perdão, pode até virar, né, um design by contract se a gente tivesse ferramentas que suportassem isso de maneira mais interessante nas linguagens de programação do mainstream, coisa do gênero. E eu vou pegar um exemplo que eu acho que fala muito bem sobre isso, um exemplo que está na jornada Dev Eficiente, aqui, né, que ficou muito claro na refatoração que eu fiz de um dos códigos, que agora tem um módulo novo que depois eu vou mandar e-mail e vou chamar mais gente para anunciar de maneira mais tranquila, né, sobre Clean Architecture lá dentro, e eu dei as minhas explicações porque que eu adicionei e tal. E nessa refatoração apareceu uma sequência de códigos que eu tenho certeza é forte, mas que eu tenho a impressão que eventualmente você pode até ser criticado, mas que na minha opinião é uma coisa muito, muito legal, que fala o quanto aquele software, aquele pedaço de software ali, né, aquele fluxo, tá tentando se proteger dos bugs. Não, deixa eu mostrar isso aqui para você. Aqui eu tenho um controller que ele fecha a primeira parte de uma compra aí, né, e ele recebe aqui injetado esse caso de uso, né, que é o controller refatorado para respeitar as camadas de acordo com o direcionamento da Clean Architecture. Beleza? Então aqui o controle está nessa camada de adaptadores. Aqui eu recebo o meu caso de uso, que representa a funcionalidade que de fato eu quero executar, né? Que é de registrar essa nova compra. Enfim. E aqui o que acontece, né? Quando não tem um documento que eu deixo lá no meu GitHub da Eficiente, que eu listo ali várias práticas que eu considero que são muito importantes na hora que você está codando mesmo, né? Que eu acho que ajuda muito o seu software a ser um software mais interessante do ponto de vista de qualidade. E uma delas que eu falo é: proteja as bordas do seu software como se não houvesse amanhã, principalmente a borda mais externa, que é onde você não quer deixar que o dado entre de maneira inválida. Então aqui, ó, eu tenho esses dois validadores, beleza? Que é o estado pertence ao país e o cupom Valid Web Validator aqui. Então, basicamente aqui a parte importante desse código, na verdade, é isso daqui, ó. Eu tenho esse código aqui que é: o estado pertence ao país. Então, por quê? Porque eu tenho um cadastro de países, e aqui nessa simulação, né, da casa do código, você tem, quando você vai fechar uma compra, você pode dizer que você é de um país, e você coloca ali, né, escolhe o estado daquele país. E aí vem os IDs da web, né, então vem o ID X e o ID Y, eu carrego isso e eu quero verificar se de fato aquele estado que foi carregado em função daquele ID pertence àquele país que foi carregado em função do ID do país. Mas será que alguém vai botar um país, vai colocar um estado que não é de um país, vai manipular o HTML? Sei lá se vai manipular, pode ter um bug na página, enfim. Então, tô protegendo a minha borda aqui, né? Mais externa possível, que aqui tá lá, recebendo, tá em contato com o protocolo HTTP, né, para receber a requisição. E tô dizendo que o estado tem que pertencer ao país. Fiz essa validação. Beleza. Aí, quando passa por essa validação, eu entro aqui, ó, no método executa do caso de uso que registra a nova compra. Aí aqui no caso de uso, eu tenho esse método executa. O que acontece, né? Quando você pensa, uma das práticas, eu já gravei um vídeo, inclusive sobre isso, eu vou deixar linkado. Uma das práticas que eu acho mais interessante também é que você considere que cada método, se você estiver trabalhando na linguagem orientada a objeto, né, ou cada função, se você estiver usando aí as nomenclaturas, né, se você estiver trabalhando na linguagem que é funcional, na minha opinião, você deve sempre considerar que o seu método, que está dentro de uma classe, o que esse método conhece? Os parâmetros e os atributos da classe. Nada mais. Ele não assume nada. Do mesmo jeito, que se você tiver numa função, você receber parâmetros de uma função, você não vai assumir nada. Receber os parâmetros, se você quer que o parâmetro esteja em determinada situação, né? Você vai lá e verifica, tá nessa situação? Tá, beleza, executo minha função. Não tá? Já dou erro, alguém deixou de verificar alguma coisa. Então o que acontece? Quando eu tô lá na camada da borda mais externa lá, né, usando o meu controle do Spring MVC, se por algum acaso uma daquelas informações estiver errada, eu vou pegar aquele problema de validação que eu capturei e vou transformar numa saída, né, ali, né, num JSON, por exemplo, para retornar aqueles erros de validação para quem mandou, para eventualmente o cliente, né, a pessoa cliente, o programa cliente, enfim, tomar suas devidas providências, que eu sei lá quais serão ali. Beleza, estou ali. Agora eu estou aqui numa camada mais para dentro do software.
Então, qual que é aqui? Aqui é a checagem de pré-condição, que é bem diferente daquela validação. Qual que é a pré-condição para eu executar esse registro de uma nova compra? Que o cupom esteja válido e que o estado pertence ao país. É uma pré-condição aqui. Se a pré-condição falha, quer dizer que tem um bug no software e eu quero revelar esse bug o mais rápido possível. Eu venho aqui, ó, e pum, solto essa exception. Mas olha só que tem mais, né? Eu tenho aqui esse toModel, que é o método que está na interface que eu inverti a dependência para poder acessar aqui. E aqui no toModel, se o ID do estado tá diferente de nulo, eu agora vou fazer o quê? Vou setar o estado naquela compra, né? Porque o estado não é obrigatório. A pessoa pode colocar um país que a Casa do Código não registrou os estados, geralmente quando é um país, sei lá, né? Um outro país que não seja o Brasil, se eu não me engano, ou algo do gênero. Então eu vou setar o estado, passando aqui como argumento, o estado que vai ser carregado, né? Eu vou setar o estado. E olha só, né? Quando eu vou setar o estado, aqui estou eu, ó. Esse estado pertence ao país que está definido na classe, no objeto, né? Que foi instanciado aí do tipo compra. Por quê? Porque, de novo, eu estou agora no método setEstado. O que o setEstado conhece? Ele conhece os parâmetros de entrada, os atributos da classe, e o setEstado sabe das pré-condições dele, né? Qual que é a pré-condição aqui para executar? Que eu não associo um estado a uma compra que não pertence ao país daquela compra. Não, mas aí o estado já foi validado lá no controller também, né? Já foi validado no caso de uso. Então não tem como. Se você faz isso, automaticamente você está facilitando que o seu software funcione com erro. Porque se tiver um erro lá, você não vai pegar aqui. Ainda mais esse do estado. Porque tudo bem que pode ser uma limitação minha aqui de conhecimento, né? Mas eu não acho que você vai conseguir criar, a não ser que você crie, sei lá, né? Não sei se pode criar umas triggers no banco de dados na hora que vai inserir, talvez possa, né? Para você fazer algum tipo de validação pré-insert ou algo do gênero. Mas eu não imagino. E, por sinal, se você quiser fazer isso, também pode fazer. Que é mais uma proteção ali, né? Para lá na sua base de dados, que é a sua fonte da verdade dos dados do sistema em si. E segue a mesma regra. Se tá lá no insert, você... Como é que você tá fazendo... Tá rolando insert e naquele contexto, tá garantido que os dados estão válidos. Se você assume esse tipo de coisa, na minha opinião, se o seu software assume esse tipo de coisa, na minha opinião, o seu software não está querendo revelar bug. Ele está atuando, na verdade, para esconder os bugs. Então, a brincadeira é essa, né? Percebe que nesse fluxo aqui eu verifiquei se o estado pertence ao país 3 vezes. Lá na camada de adaptadores, pensando aqui nas camadas que está dividida aqui, né? Mas eu vou pegando aqui nas palavras. Lá no controller, lá na classe que representa esse caso de uso, service, enfim. E aqui na entidade, na hora de setar o estado. E, para você ver como é o viés, né? Eu deveria também ter verificado aqui, ó. Se eu peguei o ID do estado está diferente, eu poderia ter carregado aqui, ó. Estado selecionado. E eu poderia vir aqui e fazer, ó, assert.state estado selecionado ponto pertence ao país. Aconteceu algo estranho e veio um estado de um país diferente. Eu poderia botar aqui os IDs, não sei o que, e por aí vai. Mas, putz, você fez aí e o seu setEstado vai fazer também? Porque o setEstado não enxerga isso. O setEstado não enxerga isso. Essa, pra mim, é a brincadeira, né? Então, eu gosto muito do self-test. Acho que é uma prática que o esforço é baixo, né? Não acho, pelo menos. É óbvio, né? O nível de esforço e complexidade, né? O nível de dificuldade de entendimento de cada linha de código é muito pessoal. Mas eu não acho que uma vez que você, uma pessoa, tem uma habilidade padrão ali, né? De programar funcionalidades, que essa linha de código será muito difícil dela adicionar aí no código, né? Simplesmente uma opinião, obviamente, que você pode discordar sem problema nenhum. Então percebe, né? Essa é a primeira coisa que eu acho que é muito importante, né? Self-testing. Cada método só enxerga os seus parâmetros e os atributos daquela classe. No caso de uma função, só enxerga os seus parâmetros.
e sempre checando pré-condição, por aí vai. Eu admito que já aconteceu dessas asserções levantarem os erros, né? Por exemplo, na nossa plataforma interna, porque a gente se passou na validação na borda mais externa, mas eu dou mais a entidade, por exemplo, que foi um caso que eu me lembro agora, tava com a asserção para verificar, putz, esse parâmetro aqui vai entrar, ele tem que estar preenchido, não pode estar vazio, por exemplo, né? Então você quer revelar o bug o mais cedo possível no fluxo do seu software. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho bem legal, né, pra gente tentar revelar bug o mais cedo possível deixa eu só pegar aqui, né, é a parte de logs, né, que eu fiz um vídeo aqui, deixa eu só tentar, cadê, meu Deus do céu, será que tá aqui? Aqui, ó, pum. Tá aqui. Então, né, eu gravei aqui 2 vídeos no canal falando sobre log de maneira sistemática. E aí, né, eu dei ali as referências para fazer aquilo. E eu entendo que se você logar de maneira sistemática o seu software, você tá aumentando a chance. Deixa eu só achar aqui um ponto, né? Que ele tá usando aqui, ó, pum. Então, né, se você loga de maneira sistemática, eu entendo que também é uma prática que você pode utilizar para facilitar a revelação, né, de bugs aí no seu software, beleza? Então, pode ser que tenha dado algum exception em algum lugar que você engoliu porque não era importante, por exemplo, né? Você poderia aceitar que acontecesse aquela exception naquele momento, então você usou um catch e engoliu, mas se você logou aquilo com as informações que são interessantes, eventualmente vai ser mais fácil de você entender o que aconteceu e não deixar que isso escale para um problema maior. Então eu gravei 2 vídeos sobre isso, né, falando lá dos 5 Ws mais o H, dei um artigo que considerei muito bom, né, com exemplos práticos de como fazer, e eu considero que se você faz isso de forma sistematizada, né, então, putz, loga esses pontos de que promove alteração de estado no seu sistema, comunicação com sistemas remotos, por aí vai. Eu acho que é uma prática interessante, porque você vai estar o tempo inteiro fornecendo informação para um lugar que vai estar analisando essa informação o tempo inteiro, e você pode buscar por anomalias o mais cedo possível. Então, acho que logar de maneira sistemática é outra coisa muito interessante. Além disso, eu não poderia deixar de colocar aqui, né, que testar de maneira sistemática, eu também considero aí, né, obviamente, uma maneira de você revelar os bugs o mais cedo possível, né? De novo, né, o que é de maneira sistemática? É você, dentro da sua equipe, ter definido, né, um conjunto de direcionamentos que fazem com que todo mundo, quando olhe para um código, tenha, né, a mesma visão mínima, por exemplo, de quais testes deveriam ser executados ali, né? Então, se eu pego, por exemplo, aqui o método aqui, né, que tá o válido da classe cupom, que tem um menor ou igual a 0 aqui. Putz, se tem uma comparação com valores, boundary testing tem que estar ali no seu juízo, né? Você vai utilizar ali, né, você vai usar para realizar os testes algum valor. O primeiro valor aqui, né, que está em cima da condição que faz o menor ou igual a 0, por exemplo, ali, né, ser verdadeiro. Depois você vai querer achar o que faz ser falso ou vice-versa, aí tanto faz, né, para ser bem sincero. Mas o que é que vai acontecer? Você sabe que vai ter uma data aqui nesse teste, que você vai ter uma validade que você sabe que vai ser igual ao null. Você já sabe disso. Vai ter, é sistemático. Isso. Se tem uma condição, né, tem um if com A, end B, end C, você vai ter ali a sua estratégia, né, de cobertura para ver como é que você vai querer fazer. Vai ser por branch de código, vai ser cobrir todos os possíveis caminhos, vai ser um Modified Condition Decision Coverage ali, né. Eu gravei um outro vídeo aqui no canal, por exemplo, né, quando pensava em cobertura em função das asserções, mas eu não, pelo menos, eu não conheço a ferramenta de mercado que te dê
essa relação de maneira interessante. Então, quais vão ser as técnicas de testes que você vai utilizar para criar um ambiente de testes de testes sistemáticos dentro da sua equipe? Então, acho que essa é a terceira prática que vai ajudar você, obviamente, a revelar mais bugs, beleza? E nessa parte de testes, né, tem uma parte que eu nem explorei muito ainda, que é essa parte de fuzzing, que fica gerando um monte de valor aleatório contra o seu código para tentar ir muito além quando a gente pensa em property based, né? Então o fuzzing é o que a gente chama de testes mais inteligentes, por exemplo, que vai tentar achar valores que explorem de maneira diferente o seu software, tudo mais. Dá para você pensar em testes de mutação, né, tomando conta por conta do tempo de execução, por aí vai. Mas é que a gente já tem, né, essas 3 técnicas aí. E aí agora entra também, né, essa parte que eu preciso ainda ser uma versão melhor minha, então talvez eu venha com mais vídeos sobre isso no futuro, beleza? Quando a gente fala de observabilidade e monitoramento, também entendo que ali, né, a gente tem que ser o mais sistemático possível, né? Então, putz, o que a gente vai olhar, né? O que a gente vai expor dentro dos nossos sistemas que a gente vai conseguir expor para eventualmente ser monitorado por alguns outros tipos de software aí, né? O que a gente vai estar querendo buscar o tempo inteiro? Será que o quão inteligente você pode ser em relação a isso? Para, de novo, né, tentar caçar os bugs antes que eles virem erros percebidos pelo seu usuário, pela sua usuário final, né? Tem uns casos clássicos aí, né, de observabilidade, que é aquele, por exemplo, que você tem os tempos de resposta para cada requisição, e se esse tempo de resposta está subindo, por exemplo, por algum motivo, né, um tráfego maior, você automaticamente escala os seus servidores. Por quê? Porque você vê que está subindo, então eventualmente pode engargalar e aquilo vai virar um erro para a pessoa que é cliente do seu software. Então você escala para quê? Para diminuir o tempo de requisição, para eventualmente aquilo não virar um erro, né? Pode ser por algum tipo de pico e tal. E essa é uma tradução perfeita de você revelar um possível bug antes que vire um erro, né? Você fala assim, putz, tem uma coisa que está errada, pode ser que tenha uma coisa que seja errada, que está demorando cada vez mais para atender. Ou pode ser que simplesmente chegou, né, no ponto de quebra ali, né, da aplicação. Beleza? Então, e nessa quarta parte eu quero deixar claro que eu preciso ser uma versão melhor disso, beleza? Mas liberar as informações do sistema, né? Então deixar o sistema sendo observável para que as ferramentas de monitoramento consigam monitorar e procurar por esses bugs antes que eles de fato aconteçam, é também aí uma quarta prática. Então, mas o que eu considero aqui, né? Eu falei de várias coisas talvez bem diferentes, né? Então, self-testing, que conversa ali com design by contract, se for explorar mais, testes automatizados, log, que também conversa, né, com a observabilidade e eventual monitoramento, mas eu estou colocando tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, software que revela erro. Porque eu acho que isso me dá o direcionamento necessário para eu tentar buscar cada vez mais escrever software que revele os seus revele bugs, né? Usando aqui a nomenclatura que eu estabeleci no início. Software que revele os seus bugs o mais cedo possível. É isso que a gente quer buscar. Pelo menos que eu acho que é legal de buscar dentro do software, beleza? Mas era isso que eu tinha pra falar hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, teu comentário construtivo, deixa aqui também. Com a educação eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.